Como estávamos falando dos problemas que os imigrantes enfrentaram, um dos primeiros problemas foram quando vieram ao Brasil. Eles fizeram dívidas para vir para o Brasil, com a esperança de pagar quando chegassem aqui no Brasil. Outros problemas que eles enfrentaram foram que os fazendeiros abusaram deles, começaram então a vender ferramentas e altamente faturadas, né? Eles vendiam a ferramenta por um preço muito maior e o imigrante que aqui chegava tinha que comprar da mão deste fazendeiro. Dentre outros problemas, nós tivemos então alguns momentos em que os imigrantes foram até os consulados dos seus países que tinham aqui no Brasil registrar algumas denúncias contra a maneira que eram tratados aqui no Brasil. E isso diminuiu o fluxo de imigrantes vindo para o Brasil para trabalhar aqui. Depois que os índios então foram levados para as terras demarcadas indígenas, para alguns locais específicos, e o vasto território começou então a pertencer unicamente aos fazendeiros e aos imigrantes para trabalharem, os fazendeiros começaram a ter muitos lucros, principalmente na região de São Paulo, com o café. Mas é interessante que aí então eles começam a investir na industrialização. E aí começa a se ampliar a industrialização brasileira. A partir do momento que eles começam a investir principalmente em, vamos colocar assim, questões básicas, né? Tecidos, em bebidas, começam a investir também no aspecto de comidas, de calçados. O Brasil começa então a ter um avanço e em torno de 1907, 1910, o Brasil começa a registrar um grande número de pequenas e médias indústrias focado nessa área de atuação, na área de calçados, área de tecidos, de bebidas, chapéus, alimentos. E aí então começa-se a ter uma corrida pela vaga de emprego. Surgiram muitas vagas de emprego. Surgindo essas tantas vagas de empregos, começam então agora a haver muitos contratos. E aí você pode imaginar, mas que coisa maravilhosa, agora temos empregos, vamos ter salários, mas não foi bem assim. Começaram a contratar mulheres, crianças, homens, mas pense em uma jornada de trabalho exaustiva. Pense em uma jornada de trabalho, diria até desumana. Você tinha ali, normalmente contratava-se crianças e mulheres porque pagavam-se menos do que os homens e ainda tinha toda uma relação de trabalho abusivo. Chegavam a trabalhar 16 horas por dia, Nós tínhamos aí um salário que não era um salário conivente com o sistema de trabalho, as horas trabalhadas. Nós íamos ter vários problemas por insalubridade, momentos insalubres, jeitos, diria, não adequados para se trabalhar. Pessoas trabalhando demais, em condições desumanas, em situações inapropriadas para aqueles trabalhos. Isso tudo começou então a despertar, aqui no Brasil principalmente, uma ideia de adaptar ideologias e vou colocar assim, resoluções que foram tomadas na Europa para solucionar este problema. Com isso nós começamos a ver as ideias socialistas, comunistas e anarquistas chegando no Brasil. E aí nós começamos a ver os trabalhadores se organizando, buscando nessas ideologias alternativas. E aí então o sindicato passa a ser uma representação na indústria brasileira. Começam a se fortalecer os sindicatos, começam a se ter uma ideia de unir os trabalhadores em busca de algo comum, unir os trabalhadores em busca de conseguir direitos trabalhistas, direitos que agregassem a eles mais qualidade de vida e de trabalho. Nessa ideia, em 1907, teve uma greve em Porto Alegre. Para vocês terem ideia, a greve de Porto Alegre foi apenas para conseguir uma jornada de 8 horas de trabalho. Quando nós falamos de um sistema de trabalho onde se trabalhava até 16 horas por dia, mulheres, crianças, com salários baixíssimos e sem dignidade no trabalho, nós estamos falando ainda de um trabalho que poderíamos usar, entre aspas, o termo trabalho escravo. Era um trabalho remunerado, mas era um trabalho mal remunerado. Era um trabalho muito explorado. Por mais que não seria escravo no sentido de não ter nenhum tipo de remuneração, mas continua indigno do ser humano. Continua sendo um trabalho que explora o ser humano e não lhe dá nenhuma dignidade nesse trabalho. E todas as relações de trabalho nós precisamos analisar dentro do aspecto da dignidade da pessoa.